Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, uma aula muito importante no nosso curso de termodinâmica, no qual a gente vai introduzir aqui a segunda lei da termodinâmica, assim, né? E esse assunto é um assunto muito interessante e muito difícil, assim, de falar sobre, né? E eu acho que existem várias formas diferentes da gente meio que introduzir esse assunto. E eu queria chamar a atenção na aula de hoje para questões mais conceituais e filosóficas por trás da segunda lei, mas sem perder esse enfoque prático de como utilizar os ensinamentos provenientes da segunda lei para finalidades práticas de engenharia, tá? Então, assim, eu estou me colocando aqui um desafio ao falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Esse assunto eu acho muito interessante, tá? Pelo seguinte motivo. Quando a gente olha para a termodinâmica como ciência, ela se baseia em duas grandes leis, principalmente, a primeira e a segunda lei. A gente já viu que a primeira lei está associada a uma descrição fenomenológica da energia. Como assim? Bom, eu olho para o mundo, eu observo fenômenos, e aí eu construo um discurso por uma perspectiva energética para descrever esses fenômenos segundo um certo fluxo de energia que se manifesta e que vai modificando ali o meio conforme ele se manifesta. E mais do que isso, eu descrevo, né, os processos físicos pelos quais eu consigo alterar a energia de um sistema. Isso seria a primeira lei. O que a segunda lei vai dar para a gente vai ser uma visão muito prática, na verdade, dos limites operacionais que vão restringir o sentido desses fluxos energéticos no nosso universo. Eu vou até repetir porque isso é bastante profundo, assim, tá? Quando eu falo que a primeira lei descreve como a energia se movimenta, descreve esse fluxo energético como um agente responsável por gerar transformações no espaço e no tempo, e defino os processos físicos pelos quais isso pode acontecer, calor e trabalho, eu estou meio que assim dissertando sobre balanços globais de energia que são válidos para o nosso universo. A segunda lei, ela vai meio que assim discorrer sobre o sentido no qual esse fluxo de energia que vai surgir sempre que há um desequilíbrio, né, e o universo vai tentar dar um jeito de restaurar esse equilíbrio perdido através de um certo fluxo de energia. Só que no contexto da segunda lei, ela meio que fala o sentido no qual isso pode acontecer. Então, essa segunda lei também, ela está associada, em última instância, a uma descrição do próprio sentido do tempo. Existe alguma coisa no fluir do tempo no nosso universo que sempre deixa um rastro, uma pegada, uma marca e que não pode ser revertido. Então é interessante porque ela vai abrir discussões muito ricas, muito profundas, altamente conceituais sobre a natureza do próprio tempo. Então, assim, acompanhem comigo a aula de hoje que vai ser uma brisa, né? Tipo, yes, ainda bem. Eu vou começar aqui, então, mostrando os dois enunciados que existem para a segunda lei, porque essa lei é interessante que vocês vão observar que, diferentemente, por exemplo, da segunda lei de Newton, né, ou do princípio da conservação da massa, ou do princípio de conservação de cargas elétricas, essa lei ela é enunciada de duas formas diferentes por pessoas diferentes, e esses enunciados, numa primeira lida, parecem ser diferentes, parecem descrever coisas diferentes, mas no fundo são equivalentes e estão vinculados à segunda lei em si. Então temos esses dois caras aqui, o Kelvin, que é esse brother aqui, ó, Lord Kelvin, de barba e tal, e o Planck, esse cara sério, assim, ambos muito sérios, né? E esses caras, assim, estudando termodinâmica, eles chegaram a uma conclusão, assim, interessante, né? Que é a seguinte: é impossível para qualquer sistema operando em ciclo termodinâmico
fornecer uma quantidade líquida de trabalho para as suas vizinhanças, que é o que a gente vai estar interessado geralmente, né? Quando a gente estiver pensando em termos de motores, por exemplo, turbinas, máquinas térmicas de modo geral, trocando calor com apenas uma fonte. Ou seja, se eu penso num fluido de trabalho, e eu vou chamar esse cara de sistema, e eu submeto esse fluido de trabalho a uma série de processos físicos em sequência, de tal sorte que ao final de um dado número de processos eu retorno ao mesmo estado que eu comecei, isso a gente chama de ciclo. Se eu faço com que um sistema termodinâmico, leia-se aqui um fluido de trabalho, percorre uma série de etapas num processo cíclico, de tal sorte que no final das contas isso vai me gerar uma quantidade líquida de trabalho, então eu tenho que ter troca de calor com duas fontes, ou seja, uma fonte quente e uma fonte fria. Para o meu carro poder operar, para o motor poder funcionar, para que o motor me entregue trabalho útil de eixo, esse cara tem que roubar calor de uma fonte quente e ele tem que rejeitar calor por uma fonte fria necessariamente. Então a gente poderia resumir aqui, nesse esquema aqui da turbina, né? Eu tenho aqui uma bomba, uma caldeira, uma turbina e um condensador, e esse cara fica aqui dentro girando esse fluido de trabalho, percorrendo esses 4 processos de compressão, adição de calor, expansão e rejeição em ciclo. Isso aqui é um ciclo típico de geração de potência de turbina a vapor. Esse cara vai me gerar trabalho, ele vai consumir trabalho na bomba, mas vai me gerar muito mais na turbina, né? Senão não faria sentido nenhum existir isso daqui. Só que ele tem que pegar calor de uma fonte quente, que é a caldeira, e ele tem que rejeitar parte desse calor para uma fonte fria, que é um condensador, basicamente. Ou seja, ele faz isso por meio de um condensador, na verdade, né? Ou seja, se eu pego 1000 joules de calor para alimentar a caldeira, eu não vou conseguir gerar 1000 joules de trabalho, porque eu tenho que jogar, sei lá, 300 joules fora. O máximo que eu vou gerar de trabalho, né, vai ser aquilo que eu estou pagando, consumindo, menos aquilo que eu estou mandando para fora, né? Ainda teria que também que descontar o trabalho gasto na bomba, porque isso aqui é um trabalho que, né, o que acontece às vezes é que a própria turbina gera muito mais trabalho. Então você pode usar tipo um eixo aqui secundário na turbina para poder girar a própria bomba, né? Ainda assim vai sobrar muito trabalho porque ali a coisa realmente acontece. Mas enfim, eu poderia enunciar isso também, né, nesse esquema. Isso daqui, uma fonte quente que manda calor para um sistema que vai gerar trabalho e rejeita para a fonte fria, é ok. Like, estou autorizado. Pegar calor numa fonte quente e transformar esse calor todo em trabalho, não pode. Existe alguma coisa no universo que não me deixa fazer isso. E não tem nada a ver com a primeira lei. A primeira lei não está sendo aqui violada quando eu concebo, idealmente, uma máquina térmica que vai pegar 1000 joules de calor e vai transformar esses 1000 joules em trabalho. Não tem nada nessa afirmação que contraria a primeira lei, mas contraria a segunda. O universo não me deixa fazer isso. E é interessante isso, porque parece que existe alguma coisa na própria qualidade da energia. Você me entende? Porque a energia tem muito a ver com transformação, né? Com mudança. E se existe alguma coisa no universo que não me autoriza a fazer o que eu quiser fazer com essa energia, é porque tem energias que são mais nobres que outras. Como assim? Bom, se eu conseguisse pegar, por exemplo, 1000 joules de calor e transformar esses 1000 joules em qualquer tipo de energia, seria a forma de energia mais valiosa de transferência, calor, por exemplo. Porque eu faço o que eu quiser com ela. Eu vou dar aqui um exemplo assim que se aplica ao meu contexto, né, de professor universitário. Assim. A gente aqui no Brasil, para fazer pesquisa, a gente tem que se virar nos 30. Assim. Essa é a grande realidade. Não tem apoio. Quando tem, é aquele apoio que parece que estão te fazendo favor, assim, né? E uma coisa muito louca que eu descobri depois que eu virei professor universitário é o seguinte: alguns dinheiros no meio acadêmico valem mais que outros. Aí você fala, pô, como assim? E não é questão de cotação, não. Alguns reais valem mais que outros reais no contexto acadêmico. Por exemplo, algumas agências, olha que loucura isso, de fomento à pesquisa, né, dão dinheiro para um pesquisador, para um cientista, para um professor fazer a sua pesquisa. Só que ele só pode comprar algumas coisas com esse dinheiro. Então, assim,
Vamos supor que eu escrevi um projeto pedindo apoio financeiro para uma agência de fomento, tem a FAPDF, tem a FAPESP, tem várias aqui no Brasil, e consegui aprovar lá R$50 mil para comprar coisas para o laboratório. Dependendo do tipo de edital e de projeto, eles só dão apoio para que você compre coisas bem específicas com esse dinheiro. Só pode comprar material de consumo. Então, assim, aquele dinheiro vale menos, porque eu posso fazer só algumas coisas com ele. Né? O melhor tipo de projeto, né, de pesquisa é aquele que você ganha dinheiro e faz o que você quiser com ele. Você pode comprar computador, reagente, fluido magnético, imã, dar a bolsa para o aluno, seria o melhor dos mundos. Isso não é a realidade do Brasil. Né? Assim, você tem que escrever o projeto, aprovar o dinheiro, prestar contas, colar comprovante em cada folha, né? Ser maltratado por auditor e só pode fazer algumas coisas com esse dinheiro. Por isso que eu meio que desisti já nessa coisa de projeto de pesquisa, de pedir, né, dinheiro para o Estado, assim, ou mesmo para a empresa, eu meio que desisti. Grande parte do meu esforço em transformar a minha pesquisa cada vez mais numa pesquisa computacional é porque eu não quero depender de ninguém, assim, que vai me dar dinheiro e depois vai ficar meio que me escravizando. Né? Então, quando você meio que faz pesquisa simulando coisa, você não precisa comprar reagente, equipamento, manutenção. Isso é muito difícil no Brasil. Enfim, com a energia é a mesma coisa. Eu não posso fazer o que eu quiser fazer com a energia. Né? Se eu tiro 1000 joules de calor na fonte quente, eu não estou autorizado pelo universo a transformar esses 1000 joules em trabalho. Quando eu transformo a energia, alguma coisa se perde necessariamente. Algum rastro ali temporal, um carimbo do tempo é deixado ali, uma marca, né, para falar isso aconteceu e assim, algo se perdeu e é irreversível, tá? Eu estou aqui usando algumas palavras assim para poder plantar ideias na cabeça de vocês, tá? Bom, tem um outro enunciado muito interessante. Estou numa rinite brava, velho. Que é o enunciado de Clausius. Clausius é esse cara aqui, esse outro brother, com essa barbinha aí, parece inclusive um daqueles anões do Chapolin, tá ligado? Aquele episódio do Tchum 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 Clay, que tem uns anão lá, tem um que parece com Clausius. E ele falava o seguinte: é impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único resultado seja a troca de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Aí você fala, tá, o que ele quis dizer com isso? Bom, numa primeira lida, a gente poderia interpretar o seguinte: eu sei que de forma espontânea, de forma natural, o calor ele tem essa característica muito interessante de querer fluir do quente para o frio. Então, se eu estava ali agora, por exemplo, no sol, meditando, né? Brasília é uma cidade que na época da seca parece tipo deserto, faz muito frio dentro de casa e um solzão da porra lá fora. Então eu tava morrendo de frio, eu fui lá fora meditar no sol e tal. E tava percebendo assim os raios de sol tocando na minha pele e me esquentando, aumentando essa minha energia interna, né? Literalmente, termodinamicamente, né? Não só metafisicamente. E aí eu venho aqui para o quarto gravar essa aula. Aqui está mais frio, então eu estou meio que devolvendo esse calor que eu peguei do sol para o quarto, de forma espontânea. O meu corpo está mais quente que o quarto, então eu vou esquentar um pouco o quarto, né, enquanto esfrio o meu corpo. Isso é o natural, é o calor fluir do quente para o frio. O que o Clausius fala é o seguinte, que se eu quero fazer o caminho contrário, fazer com que o calor vá do frio para o quente, alguma coisa ali eu tenho que mexer, saca? Repara, quando ele fala assim, é impossível operar de maneira que o único resultado, essa palavra que é importante, o único resultado, né? O calor não vai fluir do frio para o quente sem que alguma outra coisa aconteça. Então, por exemplo, no caso de uma geladeira, que é esse cara aqui, a geladeira é um dispositivo de engenharia que basicamente faz com que o calor saia do frio e vá para o quente. Lá dentro já está frio e você continua roubando o calor da geladeira, né, para que ela se mantenha fria ao longo do tempo. Então, você tira calor da geladeira, ela fica fria. O meio ambiente estando quente, a tendência natural é que as vizinhanças esquentem o interior da sua geladeira. Se você desliga ela da tomada e não faz mais nada, depois de um tempo suficientemente longo,
aqueles produtos que estavam frios na geladeira vão apodrecer, vão ficar quentes. Porque o calor vai meio que voltar. Para que você continue tirando o calor de um cara que já está frio e mandando para um cara quente, e atrás da geladeira, se você experienciou, né, tentou pôr a mão ali, você vê que fica quente mesmo, tem tipo serpentinas que fluem ali num esquema de troca de calor, em que elas meio que jogam calor para o meio. Para que isso aconteça, você tem que ligar a geladeira na tomada, velho. Então, assim, você tem que pagar por isso. Então é isso que ele quer falar quando ele fala único resultado. Ou seja, se eu quero que o calor flua do frio para o quente, eu tenho que pagar por isso. Não vai acontecer de graça de forma espontânea. A espontaneidade ela vai estar associada a esse fluxo do quente para o frio. É isso que acontece se eu não faço mais nada. Então, novamente, se eu concebo uma engenhoca, um sistema aqui, que simplesmente pegue calor da fonte fria e mande para quente, isso eu não posso fazer. Isso aqui a segunda lei não deixa. Agora, se eu pago por isso, aí tudo bem. Eu posso conceber uma máquina que, através de uma injeção de trabalho no sistema, de um input de trabalho no sistema, consiga reverter esse sentido natural do fluxo de calor e fazer com que ele flua do frio para o quente. É o que faz um ar-condicionado, é o que faz uma geladeira, mas você tem que ligar isso numa tomada. Tem que pagar trabalho por isso, tá? Bom, agora uma coisa interessante é que, num primeiro momento, esses enunciados, eles meio que parecem, assim, que um não tem nada a ver com o outro. Porque Kelvin Planck está falando aqui, no fundo, sobre motor, turbina, né? E Clausius, geladeira. Então, assim, aqui tem a ver com gerar trabalho e ter duas fontes de calor. Aqui tem a ver com fazer com que o calor vá do frio para o quente, pagando por isso. A princípio, não parece que é a mesma coisa, mas eu vou mostrar que esses dois enunciados, eles são meio que equivalentes. E ambos são diferentes formas de você enunciar isso que a gente chama de segunda lei. Como é que a gente demonstra aqui a equivalência entre os enunciados? Eu preparei aqui, velho, deixa eu ver se eu consigo colocar para ficar bem legível. Cadê minha setinha? Tá aqui. Deixa eu ver se eu ponho aqui embaixo. Não vou conseguir, eu vou diminuir um pouquinho. Então aqui eu tenho essa figura, equivalência entre os enunciados. E olha que coisa interessante que a gente vai conceber aqui para poder explicar isso. Aqui eu tenho um reservatório quente aqui em cima. Ó, esse cara aqui, reservatório quente. Eu vou ficar puxando setinhas, depois eu meio que apago, só para você meio que se situar. Então eu tenho aqui um reservatório quente e tenho aqui um reservatório frio aqui embaixo, tá vendo? Dois reservatórios, beleza. Aí eu concebo aqui, velho, um sistema 1, que é esse cara aqui, ó, que eu estou apontando a setinha, em que tira calor da fonte fria e pega esse calor e manda direto para a fonte quente. Olha aqui. Sem pagar nada por isso. Então, está violando Clausius. Está tirando o calor da fonte fria e mandando para a fonte quente sem custo de trabalho por isso. Está violando um dos enunciados. Aí, vamos continuar aqui. Suponha, então, que eu pegue esse calor aqui e meio que retorne ele para o ciclo. Então, esse calor veio aqui, ó, e meio que voltou para cá. Veio para cá, voltou para cá. Para alimentar uma outra máquina aqui, que tira um calor da fonte quente, beleza, manda para a fonte fria, beleza, duas fontes, e gera trabalho. Então, esse cara aqui, ó, que eu vou rachurar, o rosa, esse sistema, ele tá ok. Ele não viola nada. Ele pega calor da fonte quente, bonitinho, ele manda calor para a fonte fria, duas fontes, e gera trabalho. Agora, vamos olhar para o ciclo combinado, né? Se esse cara tira calor da fonte quente, gera um pouquinho de trabalho, nessa diferença aqui, manda o resto para a fonte fria, mas esse outro cara pega esse calor da fonte fria e simplesmente está bypassando ele para a fonte quente, então no fundo, o ciclo combinado, que seria esse cara aqui rachurado, ó, esse cara aqui rachurado, que é o ciclo combinado, todo mundo junto aqui, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar, no fundo, trocando calor com uma fonte só. Porque
essa fonte quente para onde ele manda o calor, meio que devolve para a fonte fria. Perdão. Esse calor que ele tira da fonte quente e manda para a fonte fria, perdão, isso, está meio que voltando para a mesma fonte quente. Então é como se o ciclo combinado aqui estivesse trocando calor com uma fonte só. Uma fonte só. E está gerando trabalho. Trabalho de ciclo. Então, se o meu sistema 1 está violando Clausius, porque está tirando calor de uma fonte fria e mandando para uma fonte quente sem pagar nada por isso, o meu sistema combinado como um todo acabaria por gerar trabalho líquido trocando calor com uma fonte só. Isso violaria Kelvin Planck. Então a gente meio que bola um experimento mental para mostrar que se eu violo um enunciado, uma consequência seria eu violar o outro. Então esses enunciados estão meio que relacionados. Por mais que eu ainda não consiga expressar isso em termos de uma equação, de uma propriedade, eu estou aqui meio que discutindo certas características e propriedades da natureza para uma perspectiva fenomenológica, para definir de maneira muito clara limites operacionais para aquilo que pode ocorrer nesse fluxo energético no nosso universo. É isso. Então, se eu puder resumir aqui a primeira e a segunda lei, eu falaria aqui o seguinte: enquanto a primeira lei da termodinâmica estabelece como a energia de um sistema se transforma, então ela fala em termos de transformação da energia em função de trocas com vizinhanças, a segunda lei ela começa a falar mais das restrições do que essa energia pode ou não fazer no nosso universo. Repara que já é uma coisa muito mais profunda em termos daquilo que ela pretende descrever. Resumindo, a primeira lei tem a ver com o balanço de energia. Beleza, todo mundo sabe, ninguém questiona, né? Muitas vezes você chama a primeira lei de balanço de energia. A segunda lei tem a ver com um sentido autorizado de fluxo de energia. Então ela é um pouco mais enigmática e misteriosa. Mas vamos lá, vamos prosseguir, vamos tentar meio que enunciar isso de uma maneira um pouco mais formal, tá? A gente vai gastar um tempo falando de segunda lei, essa aula, próxima aula, porque tem muita coisa aqui para ser dito, tá? Bom, se eu já adiantei para vocês que essa segunda lei, ao definir as restrições para esse fluxo de energia, em certo sentido, ela está falando algo sobre a natureza ou o sentido do tempo, então acho que seria interessante que a gente defina aqui aquilo que eu estou chamando de processo espontâneo e daquilo que eu estou idealizando como um processo irreversível. Quando você olha para a palavra espontâneo, o que isso te lembra? Né? Espontâneo. Olha como essa pessoa é uma pessoa espontânea. Olha como ela não está forçando essa manifestação. Olha como é natural para essa pessoa, como ela é espontânea, natural, não forçada. A gente associa a palavra espontaneidade a algo que seja natural, algo que não seja forçado, algo que se eu não fizer nada para tentar entender, acontece ainda assim. Tá? Tem a ver com o sentido natural do fluxo do tempo. Enquanto um processo irreversível é aquele que não volta atrás. Ele só vai num sentido, ele não se reverte. Quando você tenta voltar atrás, algo já aconteceu que não permite que você faça isso. Então essa diferenciação inicial, ela vai ser muito importante para a gente enunciar com mais clareza a segunda lei e apresentar a relação que isso tem com entropia, que é uma propriedade que ainda vai aparecer aqui para a gente. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de processos espontâneos. Por exemplo, se você pega aqui um corpo a uma temperatura TI inicial maior que T0, né, esse cara está imerso num ar atmosférico a T0, naturalmente, de forma espontaneamente, o calor vai querer fluir do meio mais quente para as vizinhanças. Isso aqui é o que acontece naturalmente, calor fluindo e tal. Aqui o tempo fluindo, bacaninha. Então, no sentido natural do tempo, do presente para o futuro, do passado para o presente, para o futuro, nessa coisa que não tem fim, você vai ter essa troca de calor, né, do corpo para o meio. Isso é óbvio. Sim, isso é óbvio, você sabe disso.
Agora, existe alguma coisa de muito profunda na realidade da natureza que não permite que esse calor que esse corpo perdeu para o ambiente espontaneamente decida, opa, quer saber, velho, não gostei de ficar aqui, tá muito chato, quero voltar para aquele corpo. Vou voltar. Isso não vai acontecer de forma alguma. Então, a frase que resume, né, esse processo em si seria a seguinte: o calor perdido por um objeto quente jamais fluirá de forma espontânea das vizinhanças de volta para o objeto que agora está frio. Esse processo, por ser espontâneo, ele é irreversível, ele só vai num sentido. O mesmo, você poderia falar, por exemplo, sobre essa expansão não assistida de um gás, né? Ou seja, se eu pego, por exemplo, um gás dentro de uma latinha e está pressurizado, eu faço um furinho lá, abro a válvula, ele vai sair. E esse gás que saiu, ele não vai, opa, eu quero voltar aqui agora. Já era, é só num sentido. Uma massa que cai tem uma energia potencial gravitacional, ela tem um potencial de cair. Aí você corta ali o fio, de repente ela vai, bum, cai, estabilizou, né? De forma alguma ela vai querer meio que voltar para onde ela estava antes, de forma espontânea. E mesmo que você conceba um dispositivo que vai retornar ela de volta, então ela tem uma energia potencial gravitacional. Ela, bum, caiu. Essa energia potencial gravitacional ela se transformou em energia cinética para virar movimento. Virou movimento. Quando ela bate no chão, ela gera um impacto, isso vira pulso de pressão, isso vira som, isso vira um pouquinho de calor. Mesmo que você volte com essa massa de forma artificial para onde ela estava e você restaure a energia potencial que ela tinha inicialmente, esse impacto, esse som, esse calor que aconteceu ali no impacto, já era, foi para o universo, alguma coisa mudou. Então é nesse sentido que a gente define aquilo que a gente chama de irreversibilidades, né? E existem algumas irreversibilidades meio que clássicas que já foram mapeadas pela termodinâmica. Por exemplo, atrito. Quando você pega, por exemplo, um bloquinho e põe num plano inclinado, esse cara ali meio que, né, tipo, ele rola o plano abaixo, assim, esse atrito na interação do bloco com a parede é uma energia que se perdeu, que foi. Isso é irreversível. Não tem como essa energia por atrito voltar para esse cara, para ele voltar a virar movimento, né? Então, atrito, efeito Joule, que é esse movimento de cargas elétricas em meios condutores, que gera um aquecimento ali. Veja, você imagina um monte de elétron andando num fio, conduzindo corrente, energia mesmo. Pá. Esse cara vai esquentar ali por efeito Joule. Esquentou, produziu calor e tal. Se você não vai conseguir pegar e ficar esquentando de volta esse cara e gerar corrente elétrica ali, porque você esquentou. Até tem, assim, um princípio interessante que a galera usa para fazer tipo sensores de temperatura, famosos termopares, que é o seguinte: se pegar dois metais diferentes e soldar eles na ponta, e você esquentar isso daqui, essa dilatação diferencial desses metais gera uma microvoltagem nos terminais que a galera usa para medir temperatura. É um efeito conhecido, mas assim, não é você esquentando um fio de cobre e esse cara gerando corrente ali na mesma intensidade e proporção que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, passando corrente e esse cara estaria esquentando. Ou seja, é irreversível, né? Eu não consigo fazer com que o calor que vai ser dissipado por efeito Joule, se injetado de volta no fio, gerasse corrente elétrica. Isso não é possível. Isso é uma irreversibilidade clássica já mapeada pela termodinâmica, fenômenos dissipativos de um modo geral, né? E um muito interessante que vai ser muito útil para a gente na análise da eficiência, rendimento, tal, de ciclos termodinâmicos, é essa tal da troca de calor envolvendo diferenças de temperatura, tá? Então, se tem troca de calor e essa troca impacta em mudança de temperatura, isso em si já é uma irreversibilidade. Aí, você poderia falar assim, porra, mas sempre que troca calor tem ΔT. Não? E a resposta é não. Por exemplo, quando você esquenta uma substância pura, até que ela começa a mudar de fase, durante o processo da mudança de fase, olha que coisa interessante, eu estou pondo calor e esse cara está a temperatura constante. Ali eu estaria próximo de um limite operacional, de uma troca de calor quase que reversível.
Porque olha que interessante, se eu coloco um pouquinho de calor num cara que está mudando de fase e ele não esquenta, se eu não faço mais nada, eu desligo o meu sistema, ele devolve esse calor para o ambiente e ele volta a ser uma coisa que ele era antes. Se ele era líquido e vai virar vapor, né? Eu estou no meio do caminho, se eu desligo a minha chaleira, ele vai querer voltar a ser líquido de novo. E ele vai jogando calor para o ambiente. Só que ele em si não esfria. Então, essa coisa de uma troca de calor que tenha ΔT, isso é uma irreversibilidade clássica. E a gente vai ver, inclusive, que esse é um dos motivos pelos quais os ciclos de turbina a vapor eles são mais eficientes que ciclos de turbina a gás. Porque você tem um pedaço da adição de calor na caldeira que é feito de maneira isotérmica, que é quando muda de fase. Isso é uma maneira mais eficaz do ponto de vista de irreversibilidade, de geração de entropia, de ineficiências de um modo geral para o ciclo, quando você compara essa troca de calor com mudança de temperatura, tá? Tá claro? Espero que esteja. Se tiver dúvida, galera, pergunte. Pergunte aqui, né? Fique desconfortável, manifeste. Eu tô agora numa fase em que eu quero começar assim, tipo, a selecionar algumas perguntas mais interessantes da galera aqui para gravar meio que alguns vídeos respondendo dúvidas de vocês. Que eu acho que isso gera um lance legal de troca, um movimento maneiro no canal, então acho que isso é importante, tá? Enfim, se tiver dúvida, manifeste e comente. Bom, em seguida eu vou definir aqui o que eu chamo de processo internamente reversível. Pode parecer um lance meio chato, galera, essas definições, mas eu garanto para vocês que elas vão ser assim muito importantes nessa construção de um entendimento maior, axiomático, preciso da termodinâmica. E mais para frente, quando a gente for aplicar isso a ciclos de geração de potência e falar de motor, combustão interna, turbina a vapor, turbina a gás, etc., que é a parte mais de máquinas térmicas, que é uma parte importante do curso de termo, na minha concepção, vocês vão ver que esse entendimento de primeira lei, de volume de controle, sistema aberto, fechado, segunda lei, processo, estado, ciclo, ele vai ser muito importante para que vocês consigam navegar nesse campo da termodinâmica de engenharia, cara, com suavidade, com tranquilidade, com admiração, com beleza, com segurança. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, assim, velho, com o seu professor, com esse hippie de meia idade que vos fala, na hora em que eu vou definir aqui conceito, porque isso aqui é muito importante, tá? Então eu vou definir que um processo ele vai ser dito internamente reversível quando nessa interação sistema-vizinhança, essas irreversibilidades, elas ficam só com as vizinhanças. Então, as irreversibilidades, elas se manifestam na vizinhança. O exemplo que eu penso mais assim interessante para você entender a parada é você pegar um corpo quente, uma pedra, sei lá, e lançar no mar. Se o mar, o oceano, ele é o meu sistema, né? E a pedra seria aqui as minhas vizinhanças, por exemplo. Então imagine aqui, até fiz um desenho bem tosco assim, oceano, sistema, essa pedrinha verde é a vizinhança, essa linhazinha, tipo pontilhada de vermelho é a minha fronteira. É claro que essa pedra, se estiver a 1000 graus, eu taco no oceano, essa pedra vai sofrer uma troca de calor brutal com um ΔT gigantesco. Totalmente irreversível. Já era para a pedra. Mas o oceano, por ser muito maior, ele vai ganhar esse calor sem praticamente variar a sua temperatura. Então, se para o oceano, se ele é o meu sistema, esse é um processo internamente reversível. As irreversibilidades ficam com a pedra, com a vizinhança, não com o meu sistema. Isso vai ser muito útil para a gente enunciar essa desigualdade de Clausius. E aqui eu quero gastar um tempinho com vocês, que isso aqui é muito importante, isso aqui gera dúvida. É na quantificação dessas afirmações todas da segunda lei que começa a pintar as dúvidas, porque aqui vai surgir a ideia de entropia, ela vai meio que brotar dessa desigualdade. Então, assim, como é que eu quero combinar com vocês o nosso entendimento, o nosso estudo sobre a desigualdade de Clausius? Eu vou aqui apresentar essa desigualdade, que é um corolário da segunda lei. O que é corolário, professor? É consequência. Então, por enquanto, vocês meio que assim vão ter que aceitar um pouco isso que eu vou falar, tá? Eu vou apresentar aqui uma equação
que a gente chama de desigualdade de Clausius, e tô já anunciando para vocês que isso tem a ver com a segunda lei, isso é uma consequência da segunda lei, mas por enquanto eu vou meio que apresentar, mostrar isso daqui, confie em mim, por favor, só por um pouquinho, e aí eu vou explorar algumas consequências dessa desigualdade e tal, e na aula que vem eu vou demonstrar essa desigualdade de uma maneira muito interessante, muito legal, fazendo um grande experimento mental e usando a segunda lei. Então eu vou fazer meio que um caminho inverso aqui, de tal sorte que eu acho que a totalidade do seu entendimento sobre essa aula vai vir só na próxima aula. Então tenha um pouquinho de paciência, porque tudo que é muito legal e incrível exige um pouco de paciência, exige uma construção. A gente quer muito encontrar esse prazer rápido e fácil. E, cara, se tem uma coisa que a vida me ensina, assim, constantemente, é que as coisas realmente significativas, assim, da vida, cara, elas envolvem uma construção, assim, sabe? Até você começar a encontrar beleza, né, em algumas construções humanas, tem que meio que passar um tempo antes estudando, tal. E essa beleza mais superficial, essa beleza mais direta, assim, eu já hoje em dia nem acho mais tão belo assim, né? Porque o seu entendimento do belo ele evolui conforme você vai refinando a sua sensibilidade, isso em vários níveis, não só no nível sensorial, artístico, mas também intelectual. Alguns tipos de raciocínios mais bonitos, eles envolvem mais tempo de construção. Então, assim, eu peço um pouquinho de paciência para vocês nesse momento, porque eu garanto que quando vocês entenderem profundamente a desigualdade de Clausius, vão falar, meu irmão, que coisa mais linda do mundo. Então vamos construindo junto aqui, tá? Conceitos e entendimentos. O que essa desigualdade ela fala pra gente? Ela fala o seguinte, que uma integral fechada ao longo de um ciclo, da totalidade de um ciclo, dessa quantidade, e eu vou dar até um zoom aqui, ó. Que quantidade é essa? É um dq, um diferencial de calor, sobre temperatura. E aqui eu vou fazer uma distinção muito importante para vocês. Isso aqui é profundamente importante, tem muita profundidade em torno disso que eu vou falar aqui, ó. Calor é processo. Temperatura, talvez ninguém nunca tenha chamado a sua atenção para isso dessa maneira. Assim, ao falar de segunda lei da termodinâmica, eu acho que isso aqui tem profundidade, então vou perder um tempinho aqui. Perder não, vou gastar. Temperatura, a gente sabe que é propriedade. Olha como essa distinção é importante, porque essa quantidade que eu estou avaliando numa integral fechada ao longo da totalidade de um ciclo, ela envolve uma grandeza que tem a ver com o processo, com a maneira de fazer as coisas, e envolve uma propriedade, que independe de como você bola uma maneira de medi-la. Isso é muito importante. Então, dependendo de como é que eu vou esquentando ou esfriando um pedaço ali de substância pura, ou seja, do processo, essa integral ela vai me dar uma coisa diferente. Agora, se eu avalio essa integral na totalidade de um ciclo, esse cara tem que ser menor ou igual a zero. É isso que me fala a desigualdade de Clausius. Em outras palavras, essa integral de linha jamais poderá ser positiva. Se você vai computando ao longo de um ciclo inteiro, tudo que você está colocando de calor, dividindo a cada instante de tempo do ciclo pela temperatura ali absoluta, né, desse cara, essa quantidade total, essa soma contínua total ao longo de um ciclo inteiro jamais poderá ser positiva. Ah, por quê? Você não sabe ainda e a aula que vem eu vou te provar por quê. Mas por enquanto confia em mim que isso aqui é uma verdade do universo. Foi Clausius que disse. Uma outra forma de você mostrar isso ou anunciar é o seguinte, bom, em vez de ser em termos de uma desigualdade, vamos por termos de uma igualdade. Essa integral vai ser igual a alguma coisa. Essa alguma coisa eu vou chamar de sigma do ciclo. Você ainda não sabe o que esse cara é, mas eu vou mostrar que ele tem a ver com entropia. Tem a ver com geração de entropia. Tá? Então essa integral é igual a menos sigma ciclo. Esse sigma ciclo ele vai ser positivo quando existem irreversibilidades internas,
Então, assim, em sistemas reais, da vida real, que sempre vão ter ali atrito, algum tipo de irreversibilidade, essa quantidade, no nosso universo, da maneira que as coisas fluem, ela é positiva. Como eu estou pondo aqui que essa integral é menos sigma ciclo sendo positivo, esse cara vai ser negativo, né, respeitando essa desigualdade do menor ou igual a zero. Ele vai ser nulo quando não existirem irreversibilidades internas, em casos hipotéticos, ideais, sem atrito, etc. E jamais vai ser menor que zero. Beleza, é isso que fala essa minha desigualdade de Clausius. Tá, que até agora não foi demonstrada, até agora eu simplesmente falei para vocês assim que isso aqui estaria associado à segunda lei, que isso teria, né, alguma relação com a segunda lei, que sairia como consequência da segunda lei. Mas e daí? Foda-se, né? Quais são as consequências dessa desigualdade? E agora eu vou explorar aqui isso com vocês pra gente finalizar a aula de hoje, tá? Então, imagine o seguinte, velho. Eu vou aqui fazer um desenhozinho na hora. Vou pegar aqui uma canetinha rosa. Imagine que eu tô aqui no ponto 1, bonito, tranquilo. E aí eu quero chegar no ponto 2. Eu tenho um estado termodinâmico 1 e quero chegar num estado termodinâmico 2. Pegar a minha substância pura, que está nesse estado 1, e levá-la para 2. Como que eu faço isso? Através de um processo termodinâmico. Então eu posso ir por esse caminho aqui, ó, esquenta, esfrio, sei lá, e cheguei em 2. Fui por esse caminho aqui que eu vou chamar de caminho A. Ou uma outra opção, e volto por um caminho que eu vou chamar de C. Então, quero fazer um ciclo, né? Voltei para cá. Por esse caminho, que eu vou chamar de C. Uma outra opção seria, em vez de ir por A, eu vou por outro caminho aqui, velho. Vou por esse caminho aqui. B. E volto por C. Então, vamos considerar que A, ele é um caminho internamente reversível. Caminho internamente reversível. Hipotético, tá? Esse aqui é um experimento mental que a gente está meio que assim, brisando para a gente ver quais seriam as consequências desse corolário da segunda lei, dessa desigualdade de Clausius. O caminho B também é um caminho hipotético, internamente reversível. Vamos copiar Ctrl+C, Ctrl+V e pôr aqui na minha cor azul. E o meu caminho C, nesse primeiro contexto, ele também vai ser um caminho, vamos colocar aqui assim, internamente reversível. Então, vamos Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Laranjinha, caminho internamente reversível. Vamos aplicar, então, aqui essa desigualdade de Clausius. Eu já vi o seguinte, que nesse contexto, vamos pegar esse daqui, ó. Eu tenho isso, essas afirmações aqui. Vamos pôr pequenininho. Bem aqui, ó. Foda-se. Dá pra ler. Eu já vi lá de cima que esse cara, se não existem irreversibilidades internas, tem que ser zero. Então, se eu aplico aqui a minha desigualdade de Clausius, eu sei que para esse contexto, para esse exemplo, a integral linha ao longo desse ciclo, né, de dq sobre t, ela vai ser igual a integral, como é que eu coloquei aqui? De 1 até 2, porque isso acontece, desse diferencial dq sobre t, que no caminho vai por A, mais a integral de 2 a 1 de dq sobre t, voltando por C, e esse cara tem que ser zero. E o mesmo vai ter que se aplicar se eu aplico, por exemplo, indo por B e voltando por C. O que eu vou fazer para ficar mais fácil aqui, então? Eu vou pegar esse daqui, ó, eu vou copiar isso daqui, colar, vou pôr aqui. Então, e aqui eu vou fazer o seguinte, num eu vou por A, no outro eu vou por B, desculpa. Então aqui B. Em ambos eu volto por C. Tudo é zero. Se você olha para isso daqui, velho, o que você pode concluir, velho?
Você pode concluir o seguinte, velho. Rapidamente você conclui que essa integral aqui que eu vou circular, como consequência desse corolário, tem que ser igual a essa integral aqui. E mais do que isso, eu posso dar um zoom aqui para a gente explorar isso aqui melhor. Essa integral é igual a essa, que seria igual à integral dessa mesma quantidade, olha que interessante, dessa mesma quantidade, em que eu tenho aqui uma mistura de processo com propriedade, o que é bem interessante, desde que o caminho seja um caminho internamente reversível. Ou seja, se eu tenho um processo internamente reversível, tanto faz o caminho, vamos colocar isso aqui, se eu tenho um processo internamente reversível, tanto faz o caminho escolhido, a quantificação dessa integral só depende dos estados inicial e final da substância pura, que eu vou chamar de sistema aqui, tá? Então, a consequência que eu tenho desse corolário da segunda lei é que essa quantidade aqui, ela não depende do caminho, só dos estados inicial e final. Então eu posso linkar isso aqui com uma propriedade, velho, termodinâmica. Então isso daqui vai ser igual à diferença dessa propriedade S entre 2 e 1. Essa propriedade S, que é medida aqui em Joule por quilo, e que é batizada de entropia, velho. Então, entropia é uma propriedade termodinâmica que está associada a essa ideia maluca, psicodélica, né, de você avaliar uma quantidade conhecida que depende tanto de um processo, que é calor, quanto de uma propriedade, que é temperatura, ao longo de um caminho internamente reversível. É uma definição de entropia muito superficial diante do potencial que se existe para falar sobre entropia, porque até esse momento ela está aparecendo não como algo em si, a entropia, mas a sua diferença aparece como algo que vai estar relacionada a uma outra questão que a gente meio que já trabalhou aqui. Isso é muito interessante, tá? Se você quiser ter uma interpretação realmente massa de entropia, eu recomendo aqui, velho, que vocês assistam o meu vídeo do canal sobre entropia, tá? Que é muito importante, assim. Eu acho que esse vídeo foi um dos vídeos mais legais que eu fiz até hoje no canal. É uma aula legal que está na playlist de divulgação científica, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tem essa play aqui, divulgação científica. E tem essa aula aqui, entropia, da termodinâmica clássica, mecânica estatística. Nessa aula eu briso com essa minha longa barba maneiríssima sobre entropia de uma maneira assim em si, definindo entropia sem depender de diferença de entropia para definir algo. Mas por enquanto, no nosso curso de termo, essa é a primeira vez que surge a ideia de entropia como uma propriedade termodinâmica cuja diferença vai estar associada a essa interação de calor que é capaz ou não de modificar a temperatura do meu sistema num processo internamente reversível. O que mais que a gente pode explorar também aqui como consequência desse corolário, né, tipo, da segunda lei, que é a desigualdade de Clausius? Eu vou aqui conceber um outro experimento mental parecido. Vamos pegar isso aqui que está aqui em cima, igualzinho. Ctrl C, Ctrl V. Vamos pôr aqui. Nem sei porque eu coloquei aqui, velho. Vamos colocar aqui no meio mesmo, foda-se. Vou dar um zoom aqui. Agora imagine que eu tenho meio que a mesma coisa, quase a mesma coisa, só que eu decido ir por um caminho A
Vamos por aqui apagar isso daqui, melhor. É por um caminho B, mais fácil de apagar. Eu vou por um caminho B, em que esse caminho agora, ele é um caminho, deixa eu pegar minha borracha aqui, no qual você tem algumas irreversibilidades. Vou até tipo rachurar aqui, ó. Agora suponha que em B eu tenho irreversibilidades. Existem irreversibilidades internas na minha ida. No caso mais real. Estou numa mistura do real com o hipotético. O caminho A não existe mais, foi embora. E eu quero aplicar aqui a mesma ideia. Eu vou por um caminho no qual existem irreversibilidades na ida e na volta eu não tenho irreversibilidades. Né? Eu estou num caso hipotético ideal. Se eu aplico a minha desigualdade aqui de Clausius, né? O que esse cara está me falando aqui? Curte só. Deixa eu dar o meu zoom aqui. Que nesse contexto, para o ciclo como um todo, é claro, eu vou ter, né, irreversibilidades internas. Então, meu sigma ciclo, ele não pode ser agora zero, ele vai ser positivo. Então, se eu aplico aqui a minha desigualdade, eu vou ter o seguinte, que é a integral entre 1 e 2 desse meu dq sobre t num caminho B real, no qual existem irreversibilidades e tal, mais a integral de 2 a 1 dessa quantidade dq sobre t na volta, quando eu estou num contexto já internamente irreversível. Esse cara tem que ser igual a menos sigma ciclo. Bom, eu já vi que a integral entre 1 e 2 desse cara aqui é a diferença de entropia entre 1 e 2. Então aqui eu posso fazer meio que um balanço de entropia para um sistema fechado, e é isso que a gente está fazendo aqui, no qual eu vou ter o seguinte, que S2 menos S1, que é a variação de entropia do sistema, esse cara vai estar associado com essa integral de 1 a 2 de dq sobre t num caminho, vamos pôr assim, real, porque tem irreversibilidades, mais sigma ciclo. Como que eu interpreto isso daqui? Esse cara aqui tem uma interpretação, esse tem outro, e esse cara tem outro. Isso daqui a gente chama de balanço de entropia. Balanço de entropia para sistemas fechados. Eu acho isso aqui muito elucidativo. Esse primeiro cara aqui é a minha variação de entropia. Então, minha entropia está variando no meu sistema fechado por conta de dois mecanismos físicos, né? Vamos pôr aqui, entropia. Entropia. Esse cara aqui, ele está associado à transferência de entropia. Então, eu tenho um sistema fechado que pode transferir entropia, né, num esquema tipo de interação, vamos pôr aqui assim, sistema vizinhança. Eu posso transferir entropia para as minhas vizinhanças, seria esse termo. Esse cara aqui, que está associado ao grau de irreversibilidades, ele é um termo de geração. E é aqui que entropia é uma propriedade muito interessante, porque ela é não conservativa. Eu posso gerar entropia. A geração de entropia é a pegada que o tempo deixa na espontaneidade de um processo. Sacou? Vou repetir, velho. A geração de entropia é uma espécie de pegada, de marca, de carimbo, de selo, de atestado que o próprio tempo deixa, né, como rastro quando alguma coisa real acontece de maneira espontânea no mundo. Gera-se entropia. E aí alguma coisa no universo mudou. Porque, veja, essa ideia de que a entropia do universo está sempre aumentando, ela é interessante porque ela gera na gente essa falsa sensação de que é impossível você diminuir a entropia de um sistema. Isso é uma besteira, é totalmente possível. Você pode pegar e transferir a entropia para as vizinhanças, não tem problema nenhum.
Você pode ter um sistema que tem uma entropia inicial e a entropia final dele, após um processo, pode ser bem menor, porque ele pegou e transferiu sua entropia para o meio. Não tem problema nenhum. Agora, quando ele faz isso, o próprio processo em si, por acontecer no tempo, ele gera uma marca, ele gera entropia. Só que essa entropia pode ficar com as vizinhanças. Agora, se o universo não tem uma vizinhança para ele mandar embora essa entropia, então aí sim a entropia do universo está sempre aumentando. Porque a simples passagem do tempo deixa como marca uma geração de entropia nos processos que ocorrem dentro do universo. Se o universo for um sistema fechado, não tiver uma vizinhança para transferir essa entropia gerada para fora, a entropia dele está sempre aumentando. E essa é uma interpretação possível se você considera que o universo é um sistema fechado. Eu não tenho nenhuma condição de te afirmar se é esse o caso mesmo ou não, mas eu posso te dar essa interpretação, tá? Então, eu vou encerrar aqui minha aula de hoje. Já falei de muita coisa aqui, né? E na aula que vem a gente vai meio que introduzir o ciclo de Carnot, que é muito importante, e usar a segunda lei e o ciclo de Carnot para demonstrar de uma maneira muito interessante a desigualdade de Clausius e para que vocês percebam que essa desigualdade ela é uma consequência lógica da segunda lei. Então, para resumir, a gente tem aqui a segunda lei, que começa com o enunciado, com dois, Kelvin Planck e Clausius. Kelvin Planck fala o seguinte, que eu não consigo conceber uma máquina térmica, um motor que me gere potência útil mecânica de eixo, trabalho, sem trocar calor com pelo menos duas fontes. Ou seja, não consigo pegar, 1000 joules de calor de uma fonte quente e transformar esses 1000 joules em trabalho. Existe alguma coisa na própria qualidade da energia que não me autoriza a fazer isso. Esse é um enunciado. Para que eu gere potência de eixo, potência mecânica útil, eu preciso trocar calor com pelo menos duas fontes, uma quente e uma fonte fria. Beleza, massa. Clausius é o cara da geladeira. Ele fala o seguinte, eu não consigo tirar calor de uma fonte fria e mandar para uma fonte quente sem pagar por isso. Para que a minha geladeira funcione, para que meu ar-condicionado funcione, eu tenho que pegar esses caras e ligar na tomada. Eu tenho que dar um input de trabalho mecânico, né, ou elétrico, sei lá, num sistema, para que eu consiga reverter esse fluxo natural, espontâneo da energia. Dois enunciados que se baseiam em observações sobre o comportamento do nosso universo, né? Eu mostro em seguida uma equivalência entre esses enunciados, ou seja, se eu violo o enunciado de Kelvin Planck e concebo um motor que troque calor com uma fonte só, eu seria capaz de transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem pagar por isso. Ou, em outro sentido, se eu concebo uma geladeira que opera sem eu ligar na tomada, que simplesmente tira calor da fonte fria e mande para a fonte quente sem pagar por isso, eu estaria autorizado, então, a construir um motor que trocasse calor com uma fonte só. Enunciado está amarrado no outro. Enquanto a primeira lei diz respeito a um balanço de energia, a segunda lei ela me fala algo sobre o sentido no qual essa energia está autorizada a fluir no nosso universo. É um lance de sentido no tempo. E com isso a gente define processos espontâneos que ocorrem no sentido natural do tempo e diferencia esses processos daqueles ditos irreversíveis, que não podem ocorrer em sentido inverso de maneira natural. Processos irreversíveis não existem, são idealizações. O que existe no nosso universo é espontaneidade completa e absoluta. Por mais que as redes sociais te façam acreditar que isso é uma mentira. Todo mundo muito artificial, cheio de filtro, mas o universo está cagando para isso. Para o universo o que existe é espontaneidade, velho. E ponto final. Bom, em função dessa diferenciação, a gente concebe um processo internamente reversível, ou seja, um processo no qual as irreversibilidades ficam restritas às vizinhanças e não ao sistema, e a gente usa essa ideia para apresentar a desigualdade de Clausius, que é um corolário da segunda lei, que afirma que essa soma contínua de pequenas quantidades de calor divididas por uma temperatura absoluta de uma substância de trabalho, quando avaliadas sobre a totalidade de um ciclo, essa soma de dq sobre t, dq tem a ver com processo e t com propriedade, essa soma
tem que ser menor ou igual a zero. Ela vai ser igual a zero se não existirem irreversibilidades internas, e ela vai ser maior do que zero, essa quantidade sigma ciclo, em casos reais, quando existem irreversibilidades internas. Se a gente explora as consequências dessa desigualdade, o que a gente vai perceber é que se eu tenho processos internamente reversíveis, tanto faz o caminho no qual eu avalio essa quantidade, a resposta é sempre a mesma. O que me faz especular que eu poderia associar a essa integral uma propriedade nova. E eu defino essa propriedade nova como sendo a entropia. A diferença de entropia, a diferença nessa propriedade de um sistema que se mede em joule por quilo, está associada à avaliação dessa soma contínua de dq sobre t num processo internamente reversível. E aí, se eu concebo um outro experimento mental um pouco mais interessante, no qual eu tiro uma substância pura da minha condição 1, levo para 2 e volto para 1, ou seja, faço um ciclo, mas eu vou por um caminho de ida real, no qual existem irreversibilidades, e volto por um caminho ideal, esse balanço ele vai me apontar no sentido de que eu posso variar a entropia de um sistema transferindo entropia para as vizinhanças, num processo que envolve calor e temperatura, mas quando eu faço isso, alguma pegada é deixada no processo, algum rastro ali, que é uma geração de entropia, porque isso acontece. Se isso acontece, se isso é real, se isso aqui está sujeito às leis do espaço e do tempo, isso deixa um rastro irreversível no universo, uma pegada, que é uma geração de entropia. Então, entropia é sim uma propriedade termodinâmica, mas diferentemente de energia ou massa, ela é não conservativa. Energia, massa e carga elétrica são 3 propriedades conservativas. Entropia não é. Então, a entropia é uma coisa muito louca. A aula que vem a gente vai continuar aqui falando sobre entropia, sobre ciclo de Carnot, e eu vou deduzir, vou demonstrar de maneira bem legal a desigualdade de Clausius. Então, fica o convite para vocês aparecerem na próxima aula, façam perguntas, tenham dúvidas, que de tempos em tempos eu vou ver se eu venho aqui e gravo alguns vídeos respondendo algumas dúvidas de vocês, beleza? Galera, gratidão pela companhia na aula de hoje, gratidão, né, por estarem aqui assistindo o canal, pelos feedbacks sempre muito amorosos que vocês deixam, que me motivam a continuar nesse processo assim de gravar aula, de meio que colocar conhecimento para quem quiser acessar. Então é isso, manifestem-se, divulguem o canal para os seus amigos de engenharia, de física, de química. Vamos fazer, né, essa comunidade crescer. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Arro!